Deus está neste lugar. Começa a adorar Ele. Diga que você veio adorá-lo. Porque enquanto você está adorando Ele, Ele está cuidando de tudo que é seu. Se desligue das suas preocupações. Porque o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui para você viver o sobrenatural na sua vida. E só vive o sobrenatural quem se desliga das preocupações e se conecta no sobrenatural que é Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Santo é seu nome, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Verso 22. Quem achou, diga amém. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Pode se sentar neste momento. Aleluia, uma palavra abençoada do Senhor para a nossa vida. Pergunta para o irmão que está do seu lado: quem é este que acalmou o vento, que acalma a tempestade? Glória a Deus. Eles estavam passando para o outro lado do lago. E Jesus foi, deitou e dormiu. Tudo que Jesus fazia, existia um propósito. Tudo que Jesus fazia, existia um propósito. E eles continuaram navegando, e de repente o tempo mudou, né? Vamos imaginar que começaram aqueles trovões. Quem aqui tem medo de chuva? Eita, quase ninguém, né? Olha que bom. Quem tem medo daqueles trovão, aqueles raios, e já começa aquela tempestade, né? Eu lembro quando eu era criança, minha avó falava que tinha que jogar 3 copinhos de água na chuva, que na tempestade me diminuía. Não sei se era de verdade, mas parece que a gente jogava e diminuía mesmo, sabe? Né? Mas é superstição, não tem nada a ver. E aí, muitas vezes a gente tem medo da tempestade. Mas essa é uma tempestade natural, né? Uma tempestade que nós estamos sujeitos a viver. E principalmente em alto mar, que tem muito vento, tem muitas tempestades. E aí começou aquele vento, aquela tempestade. Então de início estava tranquilo. Às vezes eles pensaram, daqui a pouco melhora. Só que no decorrer foi piorando, não melhorou. E aquele barquinho para lá, para cá, e aqueles relâmpagos, os trovões, né, que dá aqueles estralos que a gente, né? E só foi piorando. E às vezes sua vida está assim. Você tem vivido uma tempestade, que as coisas começaram a desandar. E você pensou, não, daqui a pouco ajeita.
daqui a pouco melhora. Só que não está melhorando, só está piorando. A hora que você menos espera, acontece algo de pior. A hora que você menos espera, como se diz, vem aquele relâmpago que te assusta. Vem aquele estrondo. Vem aquele vento que derruba tudo, que arranca o telhado, que derruba o muro, que derruba a árvore. E que vai deixando você desestabilizado. Toda tempestade acaba deixando um prejuízo. Né? Antes de ontem que teve um vento forte aqui, não foi? Lá em Santa Fé derrubou um monte de coisa, um monte de árvore, telhados, né? Lugares grandes derrubou. Então o vento, quando ele vem, ele sempre derruba alguma coisa. E às vezes na sua vida tá assim. A hora que você pensa agora, tá ribando. Aí o vento começa de novo. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido. Eu não sei se você está no meio da tempestade. Porque às vezes a gente pensa que a tempestade está acabando e não está. Às vezes você fala, não, agora vai melhorar. Ó, tá calmando. E de repente aquele vento já vem com tudo. Né? O ano passado deu uma tempestade forte aqui em Cacilândia, não sei se vocês lembram, que ela veio tão forte com tudo que ela levou minha primavera inteira embora lá em casa. Né? Eu falei, nossa, aquele tamanho de primavera. Arrancou ela inteira. Então, às vezes, o tamanho da tempestade, ela vem com tanta força nas nossas vidas, que devasta tudo. Às vezes você perde familiar, às vezes você perde emprego, às vezes sua vida financeira fica de ponta cabeça, às vezes você perde coisas que você não imaginava que ia acontecer com você no decorrer. Às vezes acontecem situações que você nunca imaginava que ia passar. Mas é na tempestade. E aqueles discípulos estavam lá, e o barquinho para lá e para cá, e já começou aquela água, porque aí a tempestade, as ondas aumentam. E a água já começando a entrar dentro do barquinho, e eles já não tinham o que fazer. E Jesus estava bem tranquilo, dormindo. O que eles fizeram? Vamos acordar Jesus. Mestre, mestre, socorre-nos. Socorre-nos. E Jesus levantou para socorrê-los. Quem você tem chamado para socorrer você? No momento da sua vida que você tem vivido uma tempestade, que parece que o seu céu desabou. Porque vem aquela tempestade, aquela chuva, e começa a cair aquele monte de água, porque vem aquele vento forte e uma chuva forte. Quem que você chama para te socorrer? De quem você lembra nesse momento? Os discípulos correram e chamaram Jesus. E você chama quem? Jesus levantou, que a Bíblia diz que ele levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez bonança. Quando você chama a pessoa certa, a solução certa vem para a tua vida. Quando você chama a pessoa certa, o sobrenatural acontece na sua vida. Porque o que aqueles discípulos viveram naquele momento foi o sobrenatural. Porque existia uma tempestade aonde eles poderiam morrer e eles chamaram Jesus para socorrê-los, e Jesus veio e falou: vento, se acalma. Tempestade, se acalma. E na mesma hora o vento lhe obedeceu. Os discípulos viveram o sobrenatural de Deus naquela hora. E aí eles ficaram espantados. Quem é esse? Que até o vento, que a água lhe obedece. Você só vai viver o sobrenatural
você chamar a pessoa certa para resolver os seus problemas. Você tem que andar com a pessoa certa. Você tem que pôr no seu barquinho, na sua vida, a pessoa certa. Jesus estava no barquinho deles e eles chamaram Jesus. Agora, se nós não temos Jesus na nossa vida, se Jesus não mora lá na minha casa, se Jesus não mora aqui no meu coração, na minha vida, como que eu vou chamá-lo? Se eu não tenho intimidade com Ele, como eu vou chamá-lo? Você consegue pedir socorro e ajuda para alguém que você nunca viu? É muito difícil. Às vezes a gente é carudo, na hora do desespero até pede, né? Alguma ajuda sim, mas dependendo da ajuda a gente não consegue pedir. Por isso que nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Porque quando você gritar, Jesus me ajuda, Ele já está ali pronto para te ajudar. Ele já está ali pronto para te socorrer. Ele está pronto para mudar a situação da sua vida e fazer o sobrenatural na tua vida. Jesus diz que pessoas aqui não vivem o sobrenatural, por quê? Porque você não tem posto Jesus na tua vida. Alguns não põem Jesus na vida. Não coloca Jesus no barquinho, não coloca Jesus na empresa, não coloca Jesus no emprego, não coloca Jesus nos estudos, não coloca Jesus lá na casa. E aí tudo fica de ponta cabeça e não sabe por quê. Porque Jesus não está lá. Muitas vezes nós achamos que estamos com Jesus e não estamos. Sabe quando você pensa, esse cara é meu amigo, e na primeira oportunidade que você precisa, você descobre que ele não é o seu amigo? Não porque Jesus é ruim, é porque você muitas vezes não tem sido amigo dele. Você não tem colocado ele como prioridade na sua vida. Sabe aquele amigo que você tem, que só lembra de você quando ele precisa de você? Quem aqui tem um amigo assim? Quase ninguém tem. Vocês não têm aquele amigo que quando manda mensagem você fala, quer alguma coisa. Eu tenho. Quando manda mensagem fala, vai me pedir alguma coisa. Né? Porque nunca pergunta como você tá, né? Nunca assim, não é aquela amizade assim para os dois lados. Não. Só manda mensagem quando quer algo de você, quando precisa de você. Sabe essa amizade assim? Que você sabe que você é útil para ela, mas ela nunca faz nada por você. É legal isso? Imagina você com Jesus. Você só lembrar dele quando você precisa dele. Como ele se sente? Agora ele dobrou o joelho, está precisando de mim. Mas ele está do seu lado toda hora. Só que às vezes ele está esperando você se aproximar dele. Jesus te ama, Ele te escolheu. E o maior prazer de Deus, de Jesus, é fazer você viver o sobrenatural. É fazer você comer o melhor dessa terra. É fazer cumprir as mais de 8.000 promessas que tem aqui na Bíblia. E por que muitas vezes nós não vivemos essas promessas? Porque nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque nós não colocamos Jesus no nosso barquinho. Nós não colocamos Jesus na nossa casa. Nós não colocamos Jesus nos nossos negócios. E nós queremos fazer tudo por nós mesmos. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, batizamos, diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu não posso tomar as minhas decisões sozinha mais. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pedir a direção dele. Tudo que eu vou comprar, eu vou pedir a direção dele. Por quê? Porque se eu vou fazer com a direção dele, vai dar certo. Se eu estou pedindo a opinião da pessoa certa,
vai dar certo. Comece a colocar Jesus na sua vida. Comece a pedir ajuda para quem pode te ajudar de verdade. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor diz hoje para você que Ele quer fazer parte da sua vida por inteiro. É por inteiro. Não é só nos seus momentos de dificuldade. É nos seus momentos de alegria. É nos seus momentos de decisões. É nos seus momentos de satisfações. É em todas as áreas da sua vida. Para que você viva uma vida plena com Ele. Uma vida plena de abundância. Para que Ele use você da forma que Ele quer. Jesus pode acalmar seu coração. Jesus pode acalmar a tempestade. Porque sempre após a tempestade existe a bonança. Só que muitas vezes a tempestade pode durar por mais tempo. Às vezes a tempestade era para durar ali 15 minutos. Às vezes a tempestade na sua vida era para durar 1 ano. E já tem muitos anos que você está na tempestade. Às vezes a tempestade era para durar 1 mês. Às vezes a tempestade era para durar 6 meses. Às vezes a tempestade era para durar 2 dias. Só que você não chamou a pessoa certa para acalmar a tempestade. E quando nós não chamamos a pessoa certa, a tendência é piorar. Porque aí, eles não chamaram Jesus no início, achando que ia melhorar. E sem Jesus não adianta, não vai melhorar. Sem Jesus não melhora, só piora. Vira para o seu irmão do lado e diga: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E aí eles achando que ia melhorar, o que aconteceu? Diga para o seu irmão: piorou. Piorou. Porque aí foi piorando, e quando eles viram que já não ia ter jeito, que estava continuando piorando, e que eles poderiam morrer, aí eles correram e chamaram Jesus. Então não espere a situação piorar na sua vida. Não espere você perder coisas que você ama, para você clamar Jesus. Não espere o Senhor tocar naquilo que você ama. Não espere o Senhor tocar naquilo que pode te doer. Porque muitas vezes o Senhor tem que chamar nossa atenção de alguma forma. E às vezes o Senhor permite uma enfermidade, permite tocar em algo nosso, permite perder um emprego, para chamar nossa atenção, porque a gente não tem conseguido ver. É igual quando o pai quer ensinar um filho. O pai às vezes fala um monte de vezes com amor com o filho, né? E não adianta. Aí o pai tem que fazer o quê? Fica bravo, né? Pega uma cintinha lá, uma varinha, toma o celular. Aí já vai de uma forma mais rude. Para quê? Para que o filho entenda e obedeça aquilo que o pai está tentando mostrar com amor. E nós com Deus é igual. Às vezes Deus tem falado para você, tem usado o profeta, tem mostrado na Bíblia, tem falado nos louvores com você. Às vezes você abre um vídeo lá, Deus fala para você, e aí o que acontece? A gente continua fingindo que não é com a gente. Não, a palavra hoje não foi para mim, foi para Lúcio Longe, né? Ó, o culto hoje todinho foi para a irmãzinha lá. Não, se eu estou aqui foi para mim. Foi para mim também, foi para nós. Deus tem falado com todos nós. Deus quer mudar as nossas vidas. Dia após dia Ele tem nos moldado. E Ele tem pedido algo de mim, de você. Porque Ele quer que nós nos aperfeiçoamos diante dEle.
Só vamos viver o sobrenatural se estivermos diante dele. Ninguém vive o sobrenatural de qualquer forma. Observa que os discípulos viveram muito sobrenatural diante de Deus. Pedro andou sobre as águas. E os discípulos viram. Por quê? Porque estavam próximos de Jesus. A multidão viu? Não. Ouviu falar igual nós ouvimos falar. Lemos. Jesus ressuscitou morto. Os discípulos viram. Nós vimos? Não. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Os discípulos estavam. Nós vemos aqui hoje, quando nós estamos próximos de Jesus, nós vemos os milagres aqui. Então eu e você só vai ver o sobrenatural acontecer se nós estivermos com Jesus, na presença de Jesus, com Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, lá no seu emprego. Muitas vezes você não tem posto Jesus em nada na tua vida. E Jesus quer que você mude isso hoje. Ele quer que você leve ele para a sua casa. Que você coloque ele à mesa. Que você coloque ele no seu quarto. Que você coloque ele para direcionar a sua conta bancária. Ele quer fazer parte da sua vida. E você vai ver que quando ele entrar na sua vida de verdade, tudo vai mudar de verdade. É de verdade. Você crê nisso? Muitas vezes os cristãos têm esquecido Jesus. Quem aqui já esqueceu Jesus? Quem aqui já perdeu Jesus? Tem um hino das irmãs que fala que perdeu Jesus na festa, né? Às vezes nós perdemos Jesus. Não, irmão, não perde Jesus não. Perde. Perde porque às vezes seu dia é tão corrido que você nem lembra que Jesus existe. Chega em casa, não dá tempo nem de dobrar o joelho, orar, já começa a dormir, já acorda no outro dia, não lembra de Jesus, não dobra o joelho, não ora. Você já perdeu Jesus, esqueceu dele. Não sabe nem aonde você esqueceu ele. É ou não é? Lembra? Lembra de Jesus. Ele é tudo para nós. A mãe de Jesus perdeu ele na festa lá, no templo. Mas perdeu ele porque ele saiu pregando a palavra de Deus. E aí na multidão ela não encontrou ele. Mas e eu e você? Aonde que nós temos perdido ele? Nas amizades, nas rodinhas, nos lugares que ele não quer que nós vamos e nós vamos, nos tempos que nós gastamos horas no celular. Quantas vezes eu falo para as minhas filhas: já orou para dormir? Ah, vou orar, mãe. Porque se você deita com o celular na mão antes de orar, você não vai orar, né? Você já deita lá, todo mundo está cansado. Aí você vê um vídeo, vê outro, e daqui a pouco acontece o quê? Eu durmo, você dorme. Então antes de você deitar, você tem que fazer o quê? Dobra o joelho e ora. O correto é nem pegar o celular antes de dormir, porque faz mal, né? Mas aí o que acontece? A gente, vou ver só um pouquinho aqui, daqui a pouco eu oro. Nunca mais. Porque a canseira multa. Você entendeu? E aí nesse dia você já perdeu Jesus. Perdeu de agradecer o seu dia. Perdeu de profetizar sobre a sua noite. Perdeu de pedir o livramento, porque você não sabe se vai entrar um ladrão lá na sua casa. Perdeu de pedir a bênção para o próximo dia. Perdeu Jesus naquele dia. Não vamos perder Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Coloque Jesus na sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, que você tenha esse encontro hoje com Ele. Que você fala: Jesus, eu quero te encontrar. Eu quero te levar para casa e não quero te perder nunca mais. Sem Jesus nós não podemos viver. Sem Jesus não dá. Jesus estava no barquinho deles, dormindo, e ainda assim a tempestade chegou. Não deixe Jesus dormindo lá na sua casa. Deixa Jesus aí.
Deixa ele acordadinho com você, conversa com ele o tempo todo, não deixa ele dormir não. Não deixa não. Esteja conectado com ele o tempo todo na sua vida. E você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ver que dia a dia você vai viver o sobrenatural de Deus. Não vai ser só na quarta, na campanha, não. Vai ser todos os dias. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua casa, no seu emprego, na sua saúde, na sua família. Vai refletir para as pessoas que você ama. Porque você vai passar, você vai transmitir aquilo que Deus tem na sua vida. Aquilo que nós estamos vivendo, normalmente não fica só para nós. A gente respinga para as pessoas. Amém? Coloque-se em pé nesse momento. Quero orar por você. E eu quero que você fale com Jesus. Você sabe que posição Jesus tem ocupado na sua vida? Você sabe se você tem esquecido ele em algum lugar? Você sabe como você tem vivido com ele? Você sabe se você tem pedido socorro no momento em que você precisa? Ou se você tem só reclamado? Porque, irmãos, muitas vezes nós não dobramos o joelho e oramos mediante a tempestade. Mas a gente reclama. Nossa, de novo essa prova. Dobra o joelho e pede socorro. Vai reclamar para quê? Você sabe o que é reclamar? Ré. O que é um ré? Um passo para trás. Clamar, andar para trás. Então você está clamando, andando para trás. Então não compensa. Compensa você só clamar. Reclamar não. Então clame ao Senhor, não reclame. Em vez de reclamar, clame. Por quê? Porque se você reclamar, você não vai conquistar nada, pelo contrário. Tá? Então clame a Jesus. Jesus tem o melhor para a tua vida. Coloque a mão no seu coração e peça para Jesus entrar no seu barquinho, entrar na sua casa. Entrar onde você necessita. Você sabe onde você precisa. Você sabe onde você perdeu ele. Ou se você ainda não conheceu ele. Só que fale com ele nesse momento. Peça para ele acalmar a sua tempestade. Peça para ele que você quer viver no sobrenatural. Diga onde você quer viver o sobrenatural. Se você não dizer o que você precisa, ele não vai fazer. Jesus estava naquele barco, ele sabia que estava acontecendo uma tempestade, mas ele só acalmou a tempestade quando os discípulos pediu. Quando os discípulos chegou e falou: mestre, nos ajude. Então se você quer a ajuda de Jesus, você precisa pedir agora. Amém? Aleluia. Comece a falar com ele agora. Espírito Santo de Deus, Papai querido, haja o que a sua igreja está houver, aqui, Senhor. A sua palavra foi ministrada. Vier, Jesus, entra, Senhor, nos nossos corações agora, Pai. Cada um, Senhor, que está com a sua mão no coração, Pai, e que está pedindo para que o Senhor entre no barquinho, entre na casa, entre na família, Senhor. Que neste momento, Jesus, o Senhor venha ao encontro, Senhor, da tua igreja. Oh, Espírito de Deus, como o Senhor entrou aquele dia, Senhor, e acalmou aquela tempestade, Deus, acalmou aquele vento, Senhor, acalmou aquelas águas que estavam, Senhor, furiosas, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor acalme agora corações que estão angustiados, corações, Senhor, que estão aflitos. Acalma, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Senhor, na saúde.
de Jesus. temer Oh, Espírito Santo de Deus, se eu nós não temeremos, Senhor, porque o Senhor Jesus está conosco, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos socorre. Por isso, em nome de Jesus, eu creio. provê o impossível, Pai. Transforma vidas neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz o impossível. Senhor, que pessoas viverão sobrenatural hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o sobrenatural na